Ô, Plínio, a gente deixou para depois, tá todo mundo esperando. E esse caderninho do General Heleno, Plínio, o que que tem nele? Gente, ó, então, foi esses bastidores, a gente teve eu e o Kleber Lourenço, né? Aliás, mandar um abraço para o Kleber, que ele que obteve através de uma fonte esse documento, né? Um documento que a gente não pode mostrar aqui, porque todos os documentos sigilosos de processo, eles saem com uma marca d'água do servidor que baixou, né? Então, isso daí seria quebrar o sigilo da nossa fonte, então eu não posso mostrar, mas eu mandei alguns prints aí para o Azenha, né, para vocês aí, sobre esse caderninho. O Augusto Heleno, ele é citado 105 vezes nesse documento de 3.800 páginas, né? E a Polícia Federal, como é que classifica o Augusto Heleno? Abre aspas, o nome de Augusto Heleno na posição de liderança máxima da estrutura organizacional do gabinete demonstra aderência e ciência do investigado a ideias radicais do grupo militar engajado na tentativa de golpe de Estado, né? E no capítulo em si da agenda, é uma agenda, sabe aquelas agendinhas da Caixa Econômica, Ana? Aquelas azuisinhas que tem o logo da Caixa embaixo? É exatamente essa agenda, é diferente, inclusive, de uma agenda que tem também de uma outra figura, que é do general Mário Fernandes, que era o ministro substituto ali da articulação institucional, porque do general Mário Fernandes era daquela marca de caneta famosa, o Azenha deve saber lá, como é que chama aquela? Montblanc. 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 O Azenha deve ter ganhado uma dessa aí na Globo. Ele estava mais requintado, então. Então quer dizer que os segredos do General Heleno, os segredos do General Heleno não estavam guardados num diário, as 7 chaves, nem nada. Não, Caixa. Seu áudio, eu ganhei de presente. Olha lá, tá vendo? Suspeito também, esse presente é suspeito. Gente, espera aí que eu tô pegando lá, porque eu achei que não pudesse usar. Então, enquanto você vai descrevendo, eu vou lá montar, porque tem que montar a agenda para você ver. É gozar, vale a pena mostrar a imagem. Espera aí, eu vou subir um pouquinho, tá, gente? Desculpe. São todas anotações à mão, viu, nesse caderninho, então não tem nada, assim, tem alguns documentos que foram encontrados no computador, viu, Ivan, mas ele não tinha muita familiaridade com o computador, não. Então ele faz meio que uns rascunhos ali, né? Mas o que diz, principalmente, essas anotações, dizem essas anotações do Augusto Heleno? Tem muito ali de reuniões, preparação para a reunião com o Bolsonaro. E também mostra que o Alexandre Ramagem, na ABIN, né, ele agia a mando do Heleno. Né? Então, se havia alguma dúvida, não existe mais. Né? Então, inclusive, tem uma das partes do caderninho que fala em segurança institucional, SEG institucional, para ser conversado com o Ramagem, né? Daí tem algumas palavras, que nem limiar do rompimento, né? Depois ele fala do processo eleitoral para avisar a BIM em relação ao legislativo e judiciário e também a Ramagem. O que mostra também, ontem a gente soltou uma matéria, o Kleber soltou, que é uma matéria interessante, um pouco da paranoia que existia dentro do governo Bolsonaro, principalmente nesse órgão, que é um órgão tão importante de governo, que é o Gabinete de Segurança Institucional. O que o Gabinete de Segurança Institucional faz? A segurança da presidência. Então tá aí, ó. Vocês podem ver que lá em cima tem o falar com o presidente, né? São os assuntos que ele vai falar com o presidente. Aí, Desculpa. Essa parte aí a gente soltou ontem e diz respeito, justamente, é interessante, né, essa paranoia, que quem classificou isso foi, inclusive, o Vicente Cândido. Vicente Cândido, ex-deputado do PT, hoje ele é advogado e ele é citado aí como pelo Augusto Heleno, né, nesse caderninho, ó, falar com o presidente. Vicente Cândido, ex-deputado do PT, é o novo Vacari. A BIM está de olho nele. Então, quer dizer, ele já vai colocando aquilo que ele foi ordenando ao Ramagem para ser feito. Então, houve uma escuta, a gente falou, inclusive com o Vicente Cândido, ele falou assim, eu não tenho ideia do motivo
que eu estava sendo monitorado. Assim, porque hoje eu trabalho exclusivamente como advogado, eu tenho pouca influência na estrutura partidária, e colocar meu nome como sendo o novo Vacari, segundo o Vicente Cândido, falou assim, isso daí só mostra a paranoia desse governo, né? É interessante também que ele faz menção aí a duas figuras, uma delas é uma figura central hoje no governo, que é o ministro Alexandre Padilha, né? O Alexandre Padilha, hoje ministro... Oi? Plínio, Fala. quando a gente foi fazer o documentário da Fórum sobre o golpe, eu fui à sala do Padilha, o Padilha ocupou a sala que era do Heleno, e o Padilha diz que o Heleno deixou uma herança para ele. Você sabe que o pai do Padilha foi muito atuante contra a ditadura, então deixou vários livros de extrema-direita numa estante, além de um painel com os presidentes que tinham os ditadores. E o Padilha já achava na época que era intencional. Olha que curioso. Pois é. Vou falar com o Padilha sobre isso, né? Porque ele cita e ele fala aqui, ó, olha o grau de paranoia, né, gente? Um bunker em São Paulo, que tudo indica aí que ele ia falar com o Bolsonaro, que o Padilha teria um bunker em São Paulo. Bunker do que eu não sei, viu, gente? E também um braço em Brasília, né? Então seria o José Eduardo Cardoso, que é ex-ministro da presidenta Dilma, que fez a defesa, inclusive, dela no processo do golpe, né? Então, cita esses dois nomes aí, além do Vicente Cândido, né? E daí, um pouco mais para baixo aí, a gente vai... tem aí, ó, Aras se aproximou da ABIN. Aras quem é? Diz respeito a Augusto Aras, então, procurador-geral da República, que estava nessa pauta também. Então, isso também diz muito os motivos, porque o Aras chegou um momento ali do governo Bolsonaro, que ele virou aquela figura, né, que foi muito falada, inclusive o Azenha, a Ana deve lembrar aí mais que o Ivan, do engavetador-geral da República, que tinha no governo Fernando Henrique. Eu não lembro o nome da figura agora, mas que ele era... Era o Geraldo Brindeiro, não era não? Geraldo Brindeiro, exatamente, que era considerado um engavetador-geral da República. O Aras, ele teve uma aproximação com o bolsonarismo, né? A gente viu isso, e chegou, inclusive, a engavetar questões importantes ali, casos importantes, por exemplo, em relação à pandemia. E tem aí também uma anotação que a gente vê que os próprios agentes da Polícia Federal eram monitorados pelo Gabinete de Segurança Institucional, porque está escrito PF, preparando uma sacanagem grande. Então, olha o nível, viu, Ivan? Você estava falando, às vezes a gente pensa numa preparação de golpe, que essas pessoas vão lá, fazem planilha. Não, eles pegam um caderno, uma agenda da Caixa, como fazia o general Augusto Heleno, e fala aí, ó, PF preparando uma sacanagem grande. A gente tem uma série de materiais, como eu disse, são 3.800 páginas. Ontem eu soltei uma reportagem também sobre a ligação que existia entre o golpe de 2016, na Dilma, e a tentativa de golpe de 2022. Quem fazia o elo era Braga Neto e Vilas Boas, né? O Braga Neto tinha uma relação direta, isso é citado no relatório também, com o hoje Marechal Eduardo Vilas Boas, e ele usava muito ali dessas trocas com o Vilas Boas para atacar principalmente os chamados generais melancias, que eram os generais do alto comando, que eram considerados verde por fora e vermelho por dentro, por não aderirem ao golpe. Cita, inclusive, textualmente, na reportagem que eu subi ontem, uma reunião em que o Tomás Paiva, atual comandante do Exército... Opa, peraí que está passando... O atual comandante do Exército, Tomás Paiva, teria ido à casa do general Vilas Boas e, usando a expressão, mais uma expressão aí, né, de alto nível, dar uma mijada. Isso quem escreve é o Braga Neto, tanto no Vilas Boas quanto na Cida, que é a Maria Aparecida Vilas Boas, esposa do Braga Neto, porque ela estava frequentando o acampamento golpista. Ela teria até deixado a reunião,
né? Então, assim, isso foi usado depois, foi vazado de outra forma. Eles mudaram, inclusive, a palavra, né? De mijada para esporro, no Vilas Boas, para incitar a horda bolsonarista a pressionar o Tomás Paiva, que era um dos alvos ali, do principal núcleo dessa organização criminosa, golpista, que era comandada pelo Braga Neto, que era para achacar o alto comando do Exército, viu? Ô, Plínio, quer dizer que o Henrique Rodrigues e a fonte dele, que depois deu a entrevista para a gente, eles estavam certos sobre o general Heleno ou não? Totalmente, viu, Azenha? Eu tenho contato com essa fonte também, né? E tem algumas coisas que eu tenho pegado aqui e tenho batido, né? Para saber realmente se era isso. E tudo se confirma, né? É incrível que tudo que a Fórum antecipou aqui através das matérias do Henrique Rodrigues, né? Tá nessa investigação, tá nesse relatório. É muito factível, por exemplo, a atuação dos kits pretos dentro do Palácio do Planalto, né? Os kits pretos, inclusive uma das questões que a Polícia Federal coloca é que, assim, por qual motivo o general Mário Fernandes foi para a Secretaria de Relações Institucionais? Já havia um ministro, que era o ministro Luiz Cláudio Ramos, também um militar, né? E, de repente, surgiu essa história de ministro adjunto, e para lá foi levado o general Kid Preto, Mário Fernandes. A história, né, que foi apurada, investigada pela Polícia Federal, é porque o Luiz Cláudio Ramos não tinha confiança, porque sabe por quê, Aninha? Porque ele era fofoqueiro. Então, o Bolsonaro não tinha confiança no fofoqueiro que estava na Secretaria de Relações Institucionais, colocou um general Kid Preto. O medo é que vazasse as informações do golpe através do Ramos. Plínio, me chamou a atenção que você não falou aqui. Grupo, ó, isso aqui, gente, só para quem está chegando agora. Esse é o caderninho com a letra do general Heleno do GSI. Eu fiquei curioso aqui embaixo. Grupos de manifestantes chilenos podem vir atuar no Brasil. Isso é teoria de conspiração, me parece, né? Pois é, isso diz muito sobre a paranoia, né? Porque esses grupos seriam aqueles grupos que montaram acampamento no Chile, né? Foi aquela época que tiveram aqueles acampamentos. Justamente um dos principais temas de protesto no Chile, o que foi? Foi a questão da previdência privada. Não sei se vocês lembram, né? Mas explodiu o número, por exemplo, de idosos morando na rua, porque houve todo um processo. O Chile é sempre vanguardista, né, a Ana e a Zenha, que são os especialistas internacional aqui, na implantação das medidas neoliberais aqui na América Latina, né? É meio que um laboratório. E lá foi implantado pelo governo neoliberal a mesma proposta que o Paulo Guedes queria trazer para o Brasil, né? De privatizar todo o sistema de previdência, né? E lá teve um efeito reverso muito forte, que foi o que estourou as manifestações, e em seguida, inclusive, foi usada para a eleição do Boric. Né? Ele usou muito dessas manifestações. Então, na paranoia do Heleno aí, é que havia uma interligação, que havia um grupo de manifestantes chilenos vindo para o Brasil para protestar aqui. É uma coisa doida, gente. Mas tem coisa assim interessante. Tem, por exemplo, assim, ó, tem uma reunião que ele fala aqui, isso a gente não soltou ainda, eu vou dar uma adiantada aqui para os nossos amigos que estão acompanhando o Fórum Café. Ele fala de reunião, uma diretrizes estratégicas. O que é essa reunião de diretrizes estratégicas que foi feita? É diretrizes estratégicas justamente do golpe. Ele coloca num dos tópicos, são 4 tópicos, né? Ó, buscar, isso é interessante, Azenha, buscar relacionar os órgãos de imprensa que podem ser usados como meio de divulgação de ações do governo, utilizar com mais frequência a EBC. Daí aqui, ó, olha isso, não fazer qualquer referência a homossexuais negros maricas, tá? Evitar comentários não dá para entender aqui, generalistas sobre o povo brasileiro,
Ao contrário, exaltar as qualidades do povo, lutador, guerreiro, alegre, otimista, e depois estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações. É válido continuar a criticar a urna eletrônica. Então, isso também é um processo, né, que a gente vê, que mesmo depois deles saberem, inclusive isso tem no relatório da Polícia Federal, que o próprio o hacker de Araraquara, né, o Delgatti, Walter Delgatti, ele foi chamado para tentar, de alguma forma, burlar os algoritmos ali do TSE, né? Não conseguiu, mas mesmo assim eles continuavam com essa narrativa de fraude nas urnas eletrônicas. Viu? Ô, Ana Prestes, você vê como valeu a pena colocar a vinheta do Plínio. Colocou Totalmente. a vinheta do Plínio, ele entregou tudo do caderninho Tudo. Galeno. Total. Mas tem muita coisa, viu, gente? Tem muita coisa. A gente pode ir falando disso, né? Como eu falei para vocês, são 3.800 páginas. Por exemplo, tem a transcrição daquela reunião também golpista que aconteceu em julho, né? Às vésperas ali do início da campanha eleitoral. Tem também aqui essa questão do Vilas Boas, tem a participação, quem são, isso a gente já soltou, inclusive, os cinco generais que resistiram no alto comando do Exército. Então, tem muita coisa, porque são as transcrições. A maioria são documentos que foram realizados busca e apreensão nas ações da PF e que depois foi passado por perícia. Então, depois a perícia entregou todo esse relatório e que embasou esse documento, né, que embasou o relatório que foi enviado para a PGR e também para o STF. Então, a gente está apurando isso aí, que 3.800 páginas olha, o maior livro que eu li está aqui, ó, é do procurador Luiz Francisco de Souza, não sei se vocês lembram dele, mas chamado Socialismo, uma Utopia Cristã, né, da época do FHC, que tem 1.500 páginas. Uau!